As nossas primeiras palavras vão para agradecer ao Grupo Parlamentar do PSD por esta fixação de ordem do dia, por um tema que é mais que importante, é justo. É justo que esta Assembleia da República tenha um dia, um plenário, dedicado às comunidades portuguesas. Também é verdade que poderíamos fazê-lo de uma forma com mais eficácia, com projetos de lei para alguns dos temas que aqui são versados nos projetos de resolução, mas cada grupo parlamentar está no seu direito de fazer a fixação, de não aceitar arrastamentos, não vou por aí. Uma última palavra para também dar os parabéns pela escolha que o PSD fez para a intervenção de abertura, de ter escolhido o deputado Flávio Martins, que nos últimos anos foi Presidente do Conselho das Comunidades e, enquanto deputado na legislatura anterior, acompanhei os trabalhos do Conselho das Comunidades e foi um excelente Presidente do Conselho das Comunidades e também é hoje em dia deputado e é uma forma também desta Assembleia da República, através do PSD, reconhecer aquilo que é o trabalho que os conselheiros fazem pela nossa comunidade. E dito isto, passemos então a alguns dos projetos e a alguns dos temas que o Grupo Parlamentar do PSD nos traz para debate. Há um deles que tem a ver com aquilo que é a realidade da rede consular que Portugal tem espalhado pelo mundo, aquilo que é a extensão do nosso território, da nossa soberania por esse mundo fora. E a rede consular não pode ser algo que seja estanque. A nossa rede consular não pode estar cristalizada. Ela tem que a todo o tempo ser modular e ter uma capacidade de adaptação para aquilo que são as dinâmicas do mundo e as dinâmicas da nossa diáspora. A diáspora que nós temos tem mutações. Hoje em dia há se calhar mais necessidades num país como a Polónia do que como no passado houve na França, e também há dinâmicas económicas e geopolíticas, porque quando nós falamos da nossa rede consular, não estamos apenas a falar da nossa representação pelo mundo para prestar serviços consulares aos portugueses que estão espalhados por esse mundo. Estamos a falar de representação económica, estamos a falar de representação cultural, estamos a falar do ensino da nossa língua por esse mundo fora, seja como primeira língua, seja como segunda língua, e estamos também a falar na prestação de serviços a cidadãos de outros países que querem interagir com Portugal. E, portanto, com estas dinâmicas, a todo momento a nossa rede consular tem que ter a capacidade de se adaptar àquilo que são as dinâmicas. E, portanto, e para além dos exemplos que estão no ponto 2 do projeto de resolução que o PSD nos apresenta, que fala da criação de consulados onde foram extintos vice-consulados, podemos falar de outras coisas, da necessidade de abrir ou de encerrar consulados, de alterar jurisdições, como é o caso da necessidade da Polónia ou da forma dos países bálticos, como é que isso está adstrito em termos de jurisdições, ou até de pensarmos em parcerias, uma espécie de PPPs, como por exemplo, nós na Comissão de Negócios Estrangeiros reunimos esta semana com a Fundácia Portugal, que é uma fundação, a Fundação Portugal criada por portugueses residentes na Polónia, que podem prestar um conjunto de apoios à nossa comunidade, que normalmente a rede consular não pode. E este tipo de entidades criadas pela nossa diáspora também devem ser apoiadas pelo Estado português. E para quê? Como eu disse, para servir portugueses, para servir cidadãos que querem interagir, por causa da dinâmica económica e apoiar as empresas na importação e na exportação e pelo ensino da língua. E é também por isso que a Iniciativa Liberal submeteu hoje a esta Casa um projeto de resolução especificamente sobre a questão de Taiwan. Tem 3 pontos. Primeiro, defendemos que Portugal deve abrir uma representação em Taiwan. Pode começar por uma representação económica e depois crescer para uma representação consular. Também propomos que aquilo que os portugueses que vivem em Taiwan possam ter que tratar com a rede consular, não tenham que ir a Macau, possam ir a outra jurisdição, como por exemplo ao nosso consulado em Tóquio, no Japão. E também achamos que a representação de Taiwan que está presente em Portugal possa tratar dos seus temas junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, como acontece com a representação da Palestina, e não junto da AIMA, como se fosse um mero cidadão. Sobre outro projeto que o PSD nos traz, relativamente ao projeto piloto do voto eletrónico, que já vem, como o Sr. Deputado Flávio Martins disse, também da legislatura anterior. Sobre o projeto piloto, porque sobre o voto eletrónico a conversa é outra, como alguém também já aqui disse, houve países que avançaram para o voto eletrónico e depois recuaram, e é preciso ter muito cuidado, mas um projeto piloto pode nos ajudar a tomar decisões sobre o próprio voto eletrónico. E sobre o projeto piloto dizer aquilo que já dissemos na legislatura anterior, nos debates que tivemos, quer no plenário, quer na Comissão de Negócios Estrangeiros. Um projeto piloto tem que possibilitar comparativos, e, portanto, não pode decorrer apenas num país,
ou numa mesa de voto, tem que decorrer em mais. E o mínimo olímpico é que seja pelo menos em 2 países. Por exemplo, um país de grande ou de pequena dimensão territorial, com grande densidade da nossa diáspora, como é o caso do Luxemburgo, e outro país de grande dimensão territorial e pouca densidade da nossa diáspora, como é o caso, por exemplo, da Namíbia ou do Egito. E, portanto, isto para dizer que, seja relativamente a estes votos, aliás, nós, sobre todos os votos sobre todos os projetos de resolução que o PSD apresenta, nós iremos votar favoravelmente. É ainda pertinente questionar por que razão o PSD não apresentou, desde logo, relativamente ao voto antecipado em mobilidade, uma proposta de alteração à lei eleitoral, nomeadamente permitindo a introdução do voto antecipado em mobilidade para os eleitores recenseados do estrangeiro e já agora alargando o voto por correspondência às eleições onde ainda não existe. Se o objetivo era garantir maior acessibilidade e participação eleitoral, porque é que não se tomou a iniciativa de propor diretamente estas alterações? Numa notícia ontem, o PSD fala-nos da Lei Travão. E, portanto, já nos chega de 8 anos do PS a travar o país, não pode ser agora o PSD a travar o país. Para acelerar Portugal, cá está a Iniciativa Liberal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado não tem pedido de esclarecimento. Passamos à próxima.